Oi, irmã. Se a senhora não ficar cansada, eu continuo fazendo uns vídeos aqui. Olha aqui, hoje é sexta-feira. A neve já está derretendo aqui. Eu queria fazer esse vídeo aí um pouquinho também para falar aqui mais da minha rotina, né? Então, olha aqui, uma coisa interessante que eu pensei que a senhora talvez não saiba é que, olha aqui, tá vendo aqui essas prateleiras? Isso aqui são envelopes tudo de música de pessoas que eu trabalho, né? Então aqui estão todos os, qualquer artista me dá um folder assim e põe o nome deles aí, e aí é o projeto que eu trabalho. Então cada vez que eu tiver que trabalhar com eles, eu já sei onde é que tá a música. E aqui, essa prateleira aqui, tá meio escuro aqui, deixa eu ver. Essa outra prateleira aqui são os livros de jazz. E essa outra prateleira aqui, essas duas, são os CDs que eu gravei. Então quando eu tiver que trabalhar com as pessoas, eu sei onde é que tá todo o material. Eu não sei se eu mostrei isso aqui ainda não, mas de qualquer maneira, aqui é o meu computador principal, né? Agora, todas essas coisas todas essas músicas e CDs e tudo, elas estão aqui no meu computador também, em formato digital. Então, por exemplo, todas aquelas pastas ali com música estão aqui. Cada uma desses envelopes aqui amarelinho com o nome são os artistas que eu trabalho. Então quando eu tiver que trabalhar com alguém, eu venho aqui e busco o nome deles. Aí, por exemplo, aqui eu abro o envelope e aí estão todas as músicas e os arquivos. E também tem tem partitura e tem as músicas também, like a gente chama MP3, né? Agora aqui tem uma coisa bem legal, bem revolucionária. Todas essas coisas que aqui estão no meu computador estão aqui no meu iPad. É uma tableta, né? Então eu abro e aí, por exemplo, hoje à noite eu vou tocar música que é uma homenagem a um grupo que a gente está fazendo uma homenagem ao Stevie Wonder. Então eu abro aqui a minha thing. Ok, isso aqui é para eu estava estudando a música da orquestra, mas de qualquer maneira, eu venho aqui assim, aí vem aqui Stevie Wonder. Aí estão todas as músicas que eu vou tocar. Aí eu abro assim, na minha estante de música tem um lugar que eu ponho isso aqui, e aí eu leio daqui, assim. Dá pra ver, né? Tá toda a música aí. Agora, a coisa legal aqui também é que, por exemplo, eu tenho a música aqui, eu ponho aqui um fone de ouvido, e, por exemplo, aqui tá a música que eu tenho que aprender para orquestra. Então eu abro aqui a sinfonia inteira, e aí eu escuto. E, por exemplo, se eu tiver num trabalho e eu tiver uns 5 minutos de folga, ou se eu tiver uns 15 minutos para comer lanche, alguma coisa assim, aí eu abro isso e eu escuto a música e vou aprendendo assim, só olhando, né? Escuto, vou aprendendo, aí eu marco as partes que eu tenho que aprender, que são as mais difíceis. Aí quando eu chego em casa eu já sei as partes que eu tenho que aprender, porque essas são as partes mais, difíceis. Então isso aqui é como se fosse meu computador pequeno. Inclusive tem programas como esse aqui que eu posso tocar música. Então, por exemplo, aqui tem a partitura, e quando eu faço assim, aí dá pra escutar aí? Então qualquer coisa que eu escrever aqui de música, o computador toca pra mim. E assim como eu,
fica mais fácil de aprender. Ok, so isso aqui eu vou levar para o trabalho hoje à noite. E aí, quando eu estava falando do rádio, então o meu telefone é como se fosse uma dessas coisas aqui, mas bem pequena. Por exemplo, agora eu estou tocando essa música aí no meu telefone, né? O rádio está ligado. Aqui eu vou baixar o volume, desligar aqui. Esse aqui é o meu telefone, né? Então, olha aí, essa aqui é a estação que eu tava. Essa aqui é a estação que eu tava ouvindo. Ok, então deixa eu explicar aqui como é que funciona também. Ok, então, deixa eu ver aqui. Então, do jeito que isso funciona. Do jeito que isso funciona, eu vou aqui, eu tenho um arquivo aqui que tem todas as televisões de notícia e rádio e tal. Porque eu não gosto de assistir televisão, porque eu tenho que ficar sentado e não faço nada, né? Então quando eu quero ouvir as notícias, eu escolho qualquer uma dessas estações, e aí eu abro, e aí estão as notícias que eu posso ler, ou eu posso também pôr um fone de ouvido aqui, e aí eu escuto as notícias, o que eu geralmente faço. Porque, se eu tiver que... a casa é grande, se eu tiver que... como se fala? Vacuum. Se eu tiver que passar o aspirador na casa inteira e tal, me leva mais ou menos 1 hora. Então, eu gosto de ficar ouvindo as notícias e tal. E aí o que eu fiz aqui também no porão, porque eu vejo assim os filmes que eu tenho, às vezes quando eu tô comendo assim, né? Quando eu tô comendo almoço ou janta. Mas aqui embaixo eu pus essa outra televisão aqui. Não sei se... eu acho que é muito escuro aqui pra ver. Deve ser muito escuro. Mas anyway, tem uma televisão aqui. E aí eu pus uma bicicleta em frente da televisão. E aí aqui eu pus essa outra máquina aqui que a gente faz em pé. E aqui tem essa outra bicicleta, que do jeito que eu fiz essa outra aqui, eu pus essa coisa aqui. Então às vezes eu ponho meu computador se eu quero ver as notícias também. E aqui tem essas outras coisas que eu uso para exercício. Mas por incrível que pareça, às vezes eu não consigo parar e descansar e ficar sem fazer nada. Porque tem sempre coisa que fazer, né? Tem que lavar os pratos, eu já cozinhei aqui. A outra coisa também é que do jeito que eu... Então, por exemplo, aqui, na minha geladeira, a minha geladeira não tem muita coisa não, né? Tem só, ovos, e essa aqui tem uns pepinos e tal, e essas espinafre, porque eu não como muita coisa que é produzida. Aqui tem uns o peixe que eu ponho aí, umas carnes assim, mas eu não tenho muito bagulho não. Quer dizer, eu não tenho nenhum bagulho nenhum, eu só como coisa assim, vegetais e peixe, a maioria das vezes, porque é mais saudável. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente não anda aqui, né? Tudo é de carro e a gente não anda muito em lugar nenhum. Então é difícil fazer exercício. E aí outra coisa é que a comida aqui é muito ruim, né? Se a gente comprar essas coisas nas lojas aqui, embalagem de plástico e tal, as pessoas ficam doentes, ficam com diabetes, ficam
elas ficam, gorda e tal, e a comida aqui é super, super ruim. Então é importante ter uma dieta balançada e tal. E é importante para mim tentar fazer exercício em casa, porque a gente nunca anda aqui, tudo é de carro. Então isso como que eu faço? Eu sempre tenho uma rotina aqui, nunca escapo muito da rotina. Eu acordo de manhã, eu vejo qual que é a música que eu tenho que aprender para, gravações ou para os shows que eu tenho. E aí, durante o dia, eu trabalho na música, aprendo e essa coisa toda, faço um pouquinho de exercício, cozinho e aí de noite eu vou trabalhar. Então, isso é a minha rotina, não tem muita novidade, né? Isso é o que eu faço. Mas é bom, porque pelo menos isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tocar música. Então, para mim, na verdade, não parece que é um trabalho, né? Para mim parece que é uma diversão, né? Tocar música, imagina. Então eu não tenho que reclamar, não tenho nada que reclamar, que eu tô sempre, que eu tô sempre atarefado, eu tô sempre ocupado. Yeah. Ok, falo com a senhora uma outra hora então. Tchau.